Sejam muito bem-vindos, senhores e senhoritas. Entramos agora na nossa apostila número 2, a apostila do segundo bimestre. Então vocês já podem pegar essa apostila para ir acompanhando essa aula, tá? Abram lá, então, é lá na página 100 que começa a apostila número 2. É o cálculo algébrico. E aí eu vou explicar um pouquinho para vocês, tá? Sobre o cálculo algébrico. Mas, como sempre, antes, editor, coloca aí pra gente entretenimento. It's real dynamism, wonderful chance. Pelé! What a save! And he slaps Messi's header over the bar. And then a great save! And not it down, a wonderful save by Schmeichel. That cross. There's the cross. There's a brilliant save. That is world class. All the way through. Oh, what a save! Luamba! Oh, magnificent save by Van der Sar. Muito bem. Então, se vocês colocam lá na página 103, é o que eu já vou fazer um breve resumo aqui para vocês de tudo isso. Porque a primeira parte do cálculo algébrico, vocês já observavam lá desde o seu 7º ano, quando tinha a incógnita x, a incógnita y. Então, isso a gente já sabe fazer um pouquinho mais. Oh, será que não? Do cálculo algébrico. São as expressões algébricas. O que são expressões algébricas? São aquelas que são usadas números e letras dentro dessas expressões. Alguns exemplos, olha só. 2x mais 3, né? Isso vocês já sabem, né? Vocês já têm o conhecimento disso. X menos 9 divididos por 4. Pode ser raiz quadrada de 2xyz. Pode ser 0,5 ao quadrado. Então, repare que cada uma dessas expressões aqui, ó, nós possuímos número, nós possuímos letra. Nós possuímos letra, possuímos números. Possuímos números, possuímos letras. Possuímos números, possuímos letras. Se isso acontece, nós temos, então, expressões algébricas, tá? Isso vocês já sabem, né, desde o seu 7º ano. Como resolver agora algumas partes das expressões algébricas, então é isso que eu vou ensinar para vocês no 8º ano. Bom, outra coisa que vocês conhecem também é o valor numérico. O que a gente conhece por valor numérico na matemática? É o resultado que se obtém ao substituir as variáveis por números e efetuar os cálculos indicados. Professor, o que são variáveis? Variáveis são x, y, z, são as nossas letras. Por que variáveis e não incógnitas? Porque variáveis é um número que vai variar, que varia, né? Então aqui, ó, esse x ele pode assumir o número 2, ele pode assumir o número 3, o número menos 1, o número meio, o número raiz de 3, ele pode assumir qualquer valor, tá? Sendo x, y, z ou o próprio a. Eles podem assumir quaisquer valores, então por isso variáveis, eles variam os seus valores, tá? Alguns exemplos de valor numérico. Então, valor numérico é o resultado que a gente obtém de uma expressão quando a gente substitui determinado valor. Vocês vão ver como isso vocês já fizeram anteriormente. Então, primeiro lá, vou dar exemplos aqui, ó. Digamos que a gente pegue essas expressões algébricas e substitua nessas expressões algébricas valores para x, para y, para z e para a. E os valores são esses aqui, ó. X agora assume o valor número 3, y assume o número 2, z assume o número 3 e o a assume o número 5. O que a gente faz, então, para calcular as expressões? Nós substituímos, então, cada uma dessas letras, dessas variáveis, no lugar dos seus respectivos lugares, e aí fazemos o cálculo da expressão. Então, por exemplo, na primeira aqui, ó, 2x mais 3. O que o 2 está fazendo com o x? Ele não está multiplicando o x? Perfeito, então por isso, ó, 2x, ó, eu coloco uma multiplicação. Mas espera aí, quanto que vale meu x? Meu x não vale 3? Então vou substituir 3 no lugar do x, ó. 2 vezes 3 mais 3. Lembram das ordens de operações, né? Então primeiro multiplicação e depois a adição. 2 vezes 3, 6, 6 mais 3, 9. Lembra, gente, no primeiro dia de aula, quando eu coloquei essas equações para vocês? Justamente para quando a gente chegar nessa parte, a gente agora já ter o entendimento. Por isso que eu fui colocando cálculos, equações, variáveis, incógnitas até agora, para vocês entenderem, né, como a gente lidou com isso até agora. E a partir daqui a gente vai entrar em novas áreas aí do cálculo algébrico, tá bom? Então isso aqui vocês já sabem fazer, né? Eu substituí o 3 no lugar do x
e fiz e operei a minha equação. Uma perda de tempo. Da mesma forma, eu posso substituir agora aqui, ó, nessa fração. Substituo o x de volta pelo mesmo valor 3, ó. Então vai ser 3 menos 9 divididos por 4. Opa, quanto que é 3 menos 9 na parte de cima? 3 menos 9 é exatamente menos 6, ó. Menos 6 na parte de cima, vou repetir o meu denominador. Menos 6 quartos dá pra gente simplificar. Dá pra simplificar por 2 em cima e embaixo. Menos 6 divididos por 2, menos 3. 4 divididos por 2, 2. Ou você pode deixar em fração, já está na fração irredutível, na resposta final, menos 3 meios. Ou se você quiser transformar para decimal, você pode também, ó, menos 1,5 se você dividir o 3 pelo 2. Da mesma forma, podemos aplicar aqui, ó, dentro da nossa raiz, ó. O que o 2 está fazendo com o x, está fazendo com o y e fazendo com o z dentro da raiz? Ele não está multiplicando? Então, nós vamos multiplicar. Ó. Só que agora o y não vale 2, o z não vale 3. Então, eu substituí o x, que vale 3, o y, que vale 2, e o z, que vale 3. Ó. E multipliquei todo mundo. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 3, 36. Só que eu tenho que tirar a raiz ainda. A raiz quadrada de 36 é exatamente o número 6. E por último, a última expressão é 0,5 vezes, não aparece, mas tem o vezes aqui do lado, né? A ao quadrado. O a vale quanto agora pra gente? Ó? Vale 5, então substitua o a pelo número 5. Vai ficar aqui então pra gente, ó, 0,5 vezes 5 elevado ao quadrado. Ordem de operação matemática, então primeiro a gente resolve a potência para depois resolver a multiplicação. 5 ao quadrado, 25. Então, se você multiplicar 0,5 vezes 25, resulta para você 12,5 como resultado final. Então, isso são expressões algébricas. São variáveis que nós temos, que são as letras, junto com valores numéricos. E se eu substituir determinados valores nas nossas variáveis, a gente vai calcular essas expressões e o resultado é o nosso valor numérico de cada expressão. Gente, isso aqui basicamente vocês já sabem fazer lá do seu 7º ano, né? Colocar em uma expressão, substituir a determinada letra. O que acontece agora no 8º? Aumenta a quantidade de letras, vai aumentar x, vai aumentar y, w, z, a, b, e vai aumentar um monte de letras agora para vocês. E o importante, essa matéria aqui é super importante, eu digo que é a matéria mais importante do nosso ano. O cálculo algébrico, tá? Porque a partir de agora do 8º ano, vocês usam o cálculo algébrico no 9º, no ensino médio, vocês não param mais de usar o cálculo algébrico. E muitos alunos me perguntam, professor, qual que é a sua matéria favorita na matemática? É exatamente o cálculo algébrico. Eu adoro essa parte de trabalhar com variável, de trabalhar com valor numérico, de trabalhar com incógnita, expressões, equações, é a parte que eu mais gosto. Professor, mas não é a parte mais difícil do ano? Sim, é a parte mais difícil. Só que com treino, né, e com exercícios que vocês vão fazendo e praticando, vocês vão vendo que vocês vão ficar craques nisso e daqui para frente vai se tratar e vai ser bem fácil aí para vocês, tá? Então, é sim a matéria da matemática que eu mais gosto de trabalhar, é o cálculo algébrico, mas também é a mais difícil para o aluno compreender, tá? Nesse primeiro momento agora. Eu sei que essa parte aqui vocês já tiveram no 6º ano, mas daqui para frente vocês vão ver que vai ficar um pouquinho mais complicado. Mas não que a gente não vá conseguir, tá? A gente vai conseguir sim. Então bora lá.